Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou compartilhar com vocês uma mensagem da parte do Senhor Jesus, que está escrita na Bíblia. E hoje a gente vai estar falando sobre o livro de Isaías, capítulo 40. Vou pegar uma Bíblia aqui que tem a letra maior, que eu já estou ficando novinha, né? Então, eu sempre estou preferindo as Bíblias com letras maiores. Então, aqui no livro de Isaías, capítulo 40, diz a seguinte mensagem: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, endireitar e no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clamai, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas. Levanta sua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá o cordeirinho, e os levará no seu colo, e as que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha a sua mão as águas, e tomou medida dos céus, os palmos, e recolheu uma medida, o pó da terra, e pesou os montes, com peso os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselho o ensinou? Como quem tomou o seu conselho, ele desse entendimento. Ele ensinasse o caminho do juízo, que lhe ensinasse conhecimento. Ele mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como pó moído nas balanças. Eis que ele levantará as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou que o comparareis? O arte funde a imagem, e o ourives cobre o ouro, e forja para ele cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura, como sabeis? Porventura, como ouvis? Ou desde o princípio não vos foi anunciado? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são
para ele como gafanhotos. É ele o que entende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Então esse é o nosso grandioso Deus Todo-Poderoso. É o Deus em que nos toca no nosso coração profundamente, né? A gente diante de Deus não tem como a gente ser o mesmo, a gente permanecer da mesma maneira e da mesma forma, né? E Deus ele inicia essa mensagem dizendo: consolai, consolai o meu povo. E na palavra de Deus diz, né? Com a medida que você medir, você será medido de volta. E como nós, irmãos, queremos receber de Deus algo se a gente não entrega nada para Deus? Como nós queremos ser enviados se a gente não envia ninguém? Como nós queremos ser sementes do Senhor, sendo que a gente não tem semeado, sendo que a gente não planta? A gente fica naquela mensagem que está escrita lá no Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, e vosso reino nada. Irmãos, ninguém vai conseguir receber de Deus algo que não está semeando, algo que não está plantando. Não é sobre venha a nós, é sobre o vosso reino, que é aqui, ó. Nessa mensagem aqui no livro de Isaías 40, mostra quão infinito é esse Deus, quão grande é esse Deus. Então não é o venha a nós, é o vosso reino. Quando a gente começa a semear, quando a gente começa a enviar, quando a gente começa a ser semente de Deus que frutifica, é daí que a gente começa a receber de Deus algo na mesma medida ou então proporcional ao que a gente tem semeado. Né? Será que a gente diante de Deus a gente pode ser alguém de confiança? Será que diante do Senhor a gente realmente é alguém que agrada de fato o coração de Deus? Será que no nosso íntimo a gente realmente é aquele que faz a diferença diante do trono de Deus? Então a gente precisa se quebrantar mais, a gente precisa realmente se conectar com Deus muito mais. A gente precisa buscar muito mais de Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Não adianta a gente fazer uma festa sem a presença de Deus, não adianta a gente fazer uma festa sem oração, sem a gente chamar o dono da festa, que aquela festa não vai ter não vai ser a mesma de quando a gente ora, né? Não adianta a gente fazer algo sem que Deus seja o centro daquilo. Então, em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes, Deus precisa ser o centro, né? E como a gente quer receber uma porção sem a gente dar, né? Eu tenho sido muito tocada por Deus em algumas mensagens, né? Então, uma mensagem que chamou muita atenção na minha cabeça foi no meu coração, na minha alma. A última mensagem que assim realmente mexeu comigo foi quando eu ouvi falar que Jesus, naquele momento do Calvário lá, que ele estava chorando lágrimas de sangue, aquelas lágrimas não eram por conta do momento da cruz, mas sim pela separação dele com Deus, que haveria ali uma separação, porque Deus ele não pode habitar com pecado, e Jesus ele tinha que ser a imagem de todo o pecado do mundo, para que ele pudesse ser entregue como cordeiro, né? E aquele momento deixava Jesus muito aflito, né? E anteriormente eu imaginava que esse momento simbolizava a fraqueza do homem, né? A dor que ele estava sentindo por ele saber o que ele ia passar naqueles dias, né? E Jesus ele estava provocando toda aquela situação porque ele sabia que tinha chegado a hora, porque quando chega no casamento, Maria fala para ele, fala: Jesus, acabou o vinho, e ele fala para ele: mulher, não chegou a minha hora. Então ele estava atento ao tempo, ele estava atento à hora certa, né? E a gente precisa se conectar com pessoas que estão cheias de Deus, que possam nos aproximar de Deus, né? Que sejam cheias de situações que possam nos levar diante de Deus em jejum, em orações, em vigílias, em momentos que sejam reunião não de amigos, mas união que nos traga o reino de Deus, que nos aproxime do reino de Deus, né? Então, assim, tem horas que a gente precisa ser essa pessoa
que vai trazer o reino de Deus para mais próximo de nós, né? E a gente também tem que ficar atento, né? Porque no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa vulnerabilidade, há pessoas que elas se aproveitam desse momento como carniceiros, né? Como lobo, escarnecedores, que eles querem se aproveitar daquele momento somente para arrancar algo de nós, né? E depois eles se esquecer de quem nós somos, de que um dia a gente passou na vida dessa pessoa. Então a gente tem que estar muito alerta, né? Eu tenho uma história que eu também fiquei sabendo de uma irmãzinha que ela estava passando por uma situação bem grave, né? Perdeu o movimento das pernas e tal. E uma parente dela começou a se aproximar dela. E o motivo dessa aproximação era somente porque ela queria que ela fizesse um empréstimo para ela, se aproveitando daquela debilidade, que ela estava sozinha, que ela estava se sentindo solitária, e fez ela fazer um empréstimo num valor aí absurdo, porque ela estava debilitada e depois ainda disse que não ia pagar. Então, olha só que escárnio que essa pessoa fez, né? A pessoa doente, a pessoa sem o movimento das pernas e ainda assim sendo assolada pelo maligno, porque alguém que age assim realmente não pode estar sendo instrumento de nenhuma boa obra, né? Então a gente precisa ficar atento, né, sobre essas situações, né? Embora Deus ele fala que nós vamos florescer no deserto, né? Ainda assim a gente não pode estar cego para a realidade, né? Para os gafanhotos que a gente pode encontrar no meio do caminho que só querem só arrancar e escarnecer a nossa alma, né? E uma coisa que o Senhor ele deixa bem claro, né, de Gênesis e Apocalipse, ninguém é tão maravilhoso para Deus, né? Como ele diz aqui que nós somos o pó, nós não somos nada, né? O continente inteiro não é nada, a multidão do planeta não é nada, somente Deus né? O eu sou da nossa vida. E Deus, ele não consegue, ninguém consegue manipular o caráter de Deus, né? A gente tem escutado muitos absurdos aí relacionados à mensagem, à palavra de Deus, à verdade que Deus coloca como verdade na nossa vida. E aí tem pessoas que querem modificar a história, né? Modificar a palavra de Deus, e não há quem possa, né, modificar a palavra de Deus sem que seja de fato aí escarnecido, né? A palavra de Deus, ela sempre será, e não há como mudar algo que foi Deus que implantou para o nosso bem, né? Para a nossa redenção, a redenção dos seres humanos. Então, Deus é aquele que ninguém pode manipular, né? Ele conhece o nosso coração, ele rastreia os nossos sentimentos, ele sabe qual é o nosso pensamento antes que a gente pense, né? Então, a gente precisa ter bons pensamentos, a gente precisa ter boas ações, a gente precisa realmente, de fato, se entregar para Deus a ponto de a gente não permitir que os maus pensamentos tomem conta da nossa mente e do nosso coração, né? E uma coisa que Deus diz para Abraão lá no início, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Nós sabemos que ninguém é perfeito, mas a ordem de Deus anda na minha presença e ser perfeito. Então a gente vai terminar com essa mensagem, né? E sabendo que Deus, quando Ele dá essa ordem para nós, como filhos de Abraão, como filhos de Deus, como uma oliveira, né, uma videira que precisa realmente ser transformada em azeite, Ele está dizendo para o nosso bem. Então, a mensagem que vai ficar de toda essa palavra que eu ministrei com vocês aqui no livro de Isaías 40 é que o consolo do Senhor ele só pode acontecer na nossa vida através de pessoas que elas têm esse pensamento aqui, ó, a agradar o coração de Deus a ponto de viver uma vida desejando fazer a coisa de acordo com o propósito de Deus. E quando ele diz assim, Abraão, anda na minha presença e é perfeito, ele sabe que Abraão é perfeito porque ele é homem. Mas ele está dizendo
anda na minha presença e ser perfeito, porque ele tem um propósito na vida de Abraão. Ele tem um desejo que Abraão seja um instrumento de Deus. Então fique com essa mensagem, leia o livro de Isaías 40 e até a próxima. A paz seja com todos.